Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. Live de perguntas e respostas. Olá, tia Rosélia. Seja bem-vinda. Mindset. O que é? E como mudar? Oi, mãe. Seja bem-vinda. O Eduardo Costa, que não é o cantor, mas é o Eduardo Costa. Charilene, você está aqui, Charilene, que coisa boa. Seja bem-vinda, obrigado pela presença. Vamos esperar aí, galera, o pessoal vai entrando. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou pegar aqui o tema da live de segunda-feira de amanhã. Silimas, seja bem-vinda ou bem-vindo, né? Obrigado pela presença. Pois é, daqui uns dias começam as aulas de inglês, né? E a gente vai estar lá firme e forte. Mai Oliver, obrigado pela presença, seja bem-vinda. Bruno Sedano, seja bem-vindo. Patatini Bruna Patatini, seja bem-vinda. Maria Mourão, seja bem-vinda. Sirlene, seja bem-vinda. Obrigado pela presença, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Esperando sua resposta. Uai, Charilene, que resposta? É mesmo. Depois eu te mando um direct. Eu tinha esquecido, desculpa. Eu vou te passar depois lá. Então, bem-vinda, né? Então tá certo. Silimas, seja bem-vinda. Né? Então, beleza. Carolina Mastrella, seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal, recadinho, né, do começo. Segunda-feira vamos ter live. O tema dessa live, minha gente, tá muito legal. O tema é o seguinte: como lidar com pessoas irônicas e sarcásticas. Como é que você lida com gente assim? Esse vai ser o tema. Incompetente. Esse vai ser o tema da live da segunda-feira, certo? E convida aí o povo, né, para participar dessa live. O que vocês acham? Hoje vai ser o tema de quê? O tema da live de hoje é o seguinte: perguntas e respostas com relação ao mindset. O que é esse tal desse mindset, como mudar? Eu acabei de ler o livro do Mindset, eu achei muito bom esse livro e quis compartilhar com vocês. Veronquinha, a nossa oficial dubladora, seja bem-vinda. Tô vendo seus TikToks lá, estão muito legais. Sayuri Renata, seja bem-vinda. E aí hoje eu vou falar um pouquinho a respeito desse mindset, porque eu acho que é legal a gente falar sobre isso, né? Da gente entender um pouquinho o que esse povo anda falando, que hoje eu tive uns entendimentos muito interessantes a respeito de cultura brasileira, cultura norte-americana, como é que a gente brasileira aqui pode mudar, né, um pouquinho do nosso jeito de lidar com as coisas, etc. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes de eu começar, eu gostaria de falar sobre o sorteio do livro. Quem chegou depois, quem está chegando agora, vamos participar do sorteio, galera. Vamos adquirir o hábito de leitura, galera. Feiura. Tem um livro que eu estou sorteando chamado A Lei do Triunfo. As regras estão no feed do meu Instagram. Tem lá tudo descrito, bonitinho, para vocês participarem. Eu vou fazer o envio para vocês que possam estar presentes aí no Brasil todo, para que vocês se beneficiem dessa beleza que é fazer leituras, pessoal, né? Vocês precisam fazer isso, né? Então, vamos lá, participa. É marcar só 3 pessoinhas, curtir a foto, me seguir no Instagram, e o sorteio vai ser dia 29, na live das zoeiras, vai ser numa sexta-feira, se não me falha a memória. Não, dia 28 de fevereiro, desculpa. É sexta-feira, na live da zoeira, dia 29 é sábado, tá? Participa! Carol, fiel escudeira, seja bem-vinda. Leozinho, seja bem-vindo. É o nome do meu irmão. Souza Josenaide, seja bem-vinda. Camila Kaique, seja bem-vinda.
Pessoal, vamos começar? Fabrício, grande personal trainer, seja bem-vindo. Vamos começar? Vamos falar desse mindset logo. E aí, enquanto eu for explicando, né? Depois vocês vão escrevendo aí as perguntas, porque hoje é live de perguntas e respostas. Eu sempre faço um introdutóriozinho para a gente poder conversar a respeito desses temas, tá? Para a gente não ficar perdidão aqui, né? Então vamos lá. Eu vou fazer um resumão geral do livro, mas eu sugiro vocês lerem, tá? O livro Mindset. O livro chama Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso. É um livro topíssimo. Leiam. Então vamos lá. A autora Carol, não sei das quantas, ela descreve que existem dois tipos de pessoas. Pessoas que possuem um mindset fixo e pessoas que possuem um outro tipo de mindset que ela chama de mindset de crescimento. O que significa cada uma dessas pessoas? Pessoas de mindset fixo são aquelas pessoas que acreditam e percebem em si mesmas algumas habilidades, alguns talentos e algumas competências, e elas acreditam de que basta ter essas competências para que elas consigam chegar num nível muito bom de vida, independente de como que vão chegar lá, né? Então, se a pessoa é comunicativa, ela acha... boa pergunta, Veronquinha. Mindset significa... A tradução da palavra inglesa significa mentalidade, tá? É uma forma de pensar. É como você pensa a respeito de certas coisas. Então, o mindset fixo é isso. A pessoa acredita que ela tem certas habilidades, certas competências e que todo mundo tem que validar essa pessoa. Tem que ficar elogiando essa pessoa. Tem que ficar reconhecendo os talentos que ela tem. Tem que, obrigatoriamente, ao reconhecer esses talentos, colocar ela numa posição que ela consiga exercer esses talentos e ficar numa posição de destaque, né? E sempre o outro, sempre a outra pessoa é responsável por isso, né? Se ela não alcança certos patamares, é porque a culpa é do outro, nunca é dela, né? Porque elas têm uma visão de si mesma muito boa, positiva, né? Eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo outro, né? E às vezes é mesmo, né? Só que, qual que é o problema da pessoa de mindset fixo? É de que, por ela perceber que ela tem certas habilidades, certos talentos, e ela tem mesmo, é isso mesmo, ela evita passar por situações de que ela precisa colocar à prova essas habilidades, porque, obviamente, nenhum ser humano já alcançou o nível de perfeição humana, o nível de habilidade de perfeição humana. Então, todas as vezes que essa pessoa tem que colocar em prática esses talentos, as habilidades, ela vai obviamente perceber de que ela pode ali ver um ponto de melhoria. Às vezes pode não dar certo, às vezes algumas pessoas podem não gostar do que ela está fazendo, do jeito que ela está fazendo, e ela se ofende com isso. Ela sempre tende a colocar a culpa no outro e ela nunca se considera a pessoa que merece mudar, né? Que precisa mudar, quer dizer, né? Então as pessoas de mindset fixo, elas têm uma certa rigidez, elas são mais explosivas, elas tendem a ficar um pouco mais ofendidas com as pessoas, né? Tem esse mindset mais fixo e acha que sempre o outro é que nunca sabe reconhecer o que ela tem de bom. O outro é que não consegue perceber a preciosidade que ela tem e que ela é, né? Tá. Agora o mindset de crescimento... Ô Mary, quanto tempo, né? Eu tô te devendo uma visita, eu vou dar um jeito de fazer dia aí. Estudou comigo, essa psicóloga topíssima aí, eu sou fã dela. As pessoas de mindset de crescimento, ela tem uma visão diferenciada. Como é? Ela sabe reconhecer que ela tem talentos, que ela tem habilidades, ela tem competências específicas nela, porém ela entende de que é necessário um processo de crescimento, de evolução gradual. Essa é a visão do mindset de crescimento. As pessoas, diante do mindset de crescimento, sempre entendem de que há algo a ser melhorado. E elas têm uma postura um pouco mais humilde, elas sempre buscam se esforçar bastante para conseguir esse crescimento necessário. Elas nunca acham de que o sucesso se alcança por simplesmente ter habilidades, dons e talentos. Todo sucesso é alcançado por esforço, dedicação
no objetivo, né? Para alcançar o objetivo. A pessoa de mindset de crescimento tem isso. Oi, Ivana, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. E nesse ponto do mindset de crescimento, o interessante é perceber o quê? De que o jeito de lidar com as pessoas é um pouco mais tranquilo, é uma pessoa mais pacifista, é uma pessoa que aprende sempre com aquilo que às vezes não dá certo, sempre tira lições a respeito das coisas, sempre se questiona o que eu posso aprender com isso, né? Como que eu posso melhorar essa situação? Se não deu certo, deixa eu avaliar onde que foi o erro para eu poder mudar, a visão de mudança, de criatividade, de fazer coisas novas e diferentes para fazer dar certo. E eles nunca tendem a ficar ofendidos, magoados com o outro, né? Se alguma coisa dá errado, o outro faz pontuações, sabe lidar melhor com críticas, com feedbacks, né? Entende que desafios, que problemas, que dificuldades são oportunidades para o crescimento. São oportunidades para ficar um pouco maior, mais inteligente, mais forte, mais capaz, mais hábil, mais ágil com alguma coisa. As pessoas de mindset fixo não. Diante da dificuldade, elas se fragilizam, elas assustam, elas ficam tristes, elas às vezes ficam descontando nas pessoas, colocam a culpa no mundo, né? Por exemplo, se não conseguiu tirar uma boa nota numa prova, a culpa é do professor, a culpa é do ar-condicionado, a culpa é de que estava muito barulho, a culpa é de tudo, menos dela não ter estudado o suficiente o conteúdo necessário para tirar uma boa nota. Agora, a pessoa de mindset de crescimento, ela pensa como? Ela vê de que se ela tirou uma nota ruim, ela vai tirar dúvidas com os professores, ver o que ela pode melhorar nesse aspecto de estudo. Ela vai tentar identificar qual foi o erro dela para poder conseguir, numa próxima situação, evitar o mesmo erro, né? Então ela aprende pela experiência. Essa é a pessoa do mindset de crescimento. E aí, nesse filme... nesse filme, é o que eu falei agora, onde é que eu fui, né? Nesse sentido, né? Ela vai traçando essas diferenças. E no livro ela cita vários exemplos de pessoas da sociedade relevantes, da área do esporte, da área de finanças, cita situações familiares para relacionamento. É um livro genial. Então eu vou encerrar nesse ponto aqui da minha explicação, né? Vou parar por aqui para vocês poderem fazer algumas perguntas, né? Então, o que é esse tal desse mindset? Já expliquei. Agora, o que vocês acham a respeito disso? Vamos trocar um pouquinho de ideia aí, pessoal. O que vocês acham a respeito, né? Vocês acham que é isso mesmo, que não é, que é uma balela isso aí? Para eu passar para a parte de como mudar, né? Porque tem a parte de como mudar. Eu acho que essa parte é legal também, né? Da gente falar um pouquinho sobre ela. A Paola tá dizendo, é culpa todinha do professor, né? Sei, né? E aí, e os livros em casa? Não estuda não, né? Não faz exercício não, né, Paola? Esse povo é demais, né? Não, ô Jesus. Eu achei interessante no livro também o tanto que a nossa cultura brasileira é uma cultura de valorizar o sofrimento, né? E esse livro é escrito por uma autora norte-americana, obviamente, e eu entendi uma série de coisas a respeito de como que eles lidam com as coisas, etc. Porque lá eles valorizam muito mais o esforço que você faz para superar e alcançar o seu resultado do que você ficar ali cultivando uma síndrome de vira-lata que o brasileiro tem, né? De ficar lá triste porque não alcançou o resultado que deveria e fica choroso e não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Então, é interessantíssimo isso. A Verônica falando, acho que é bem por aí mesmo, mas a melhoria é dolorosa. Por quê? Eu vou falar daqui um pouquinho. Tem um processo histórico aí de educação, tá? Pera aí um pouquinho que eu vou explicar. Só ler o restante aqui. Eu faço a tarefa assim, sou a primeira a entregar os trabalhos. Sei. A Mary falando, chegou atrasada, qual é o livro que você está citando? É o livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. Mary, um livro muito bom, muito bom. Eu li esse livro assim, com desejo de decorar tudo que estava escrito nele, do tanto que eu fiquei doido com esse livro. Eu achei ele bom demais, nossa, muito bom.
Então, vamos lá. A Verônica fez uma pergunta muito boa. Ela falou por que o processo de melhoria é doloroso. Então, vamos lá, vamos explicar. Tem dois componentes aí. O processo de condicionamento, de processo educacional que a gente passa, ele vem um pouquinho carregado de algum tipo de punição que a gente passou. Por exemplo, deixa eu explicar com mais detalhe. Vou falar da fase infantil mesmo. Quando a gente é pequenininho, é extremamente comum a gente está num processo de aprendizagem e aquisição de habilidades. A gente está aprendendo a ler direito, a gente está aprendendo a escrever, a gente está aprendendo a fazer continhas, a gente está aprendendo a memorizar informações, a gente está aprendendo a reproduzir as informações, a gente está aprendendo habilidades esportivas, a gente está aprendendo socialização, a gente está aprendendo respeito à hierarquia, a gente está aprendendo a lidar com as diferenças, a gente está aprendendo a cumprir com responsabilidades. Então a gente está aprendendo muitas habilidades que são um pouco mais complexas e nos impulsionam a fazer um pouco mais de coisas que foge àquela fase primitiva, infantilzona mesmo, de só fazer o que a gente gosta, né? Prazer, brincar, divertir, e ficar à toa, e ver desenho, televisão, comer, dormir, encher o saco dos outros, dos irmãos, da mãe e tal, né? E aí esse processo de transição, ele já traz uma mudança, né? E essa mudança, ela depende da interação ou da estimulação que figuras relevantes de autoridade na nossa vida fazem conosco. Como assim? Se durante o processo educacional eu sou incentivado por alguém, enfim, figura que me educou, vamos colocar nesses termos, a acreditar que eu sou inteligente, que eu sou especial, que eu sou capaz, que eu sou o máximo, que eu sou tudo de bom.com.br, eu fico com essa visão na minha cabeça. E aí, quando eu vejo que aquilo que eu achava que era suficiente para poder produzir o resultado topíssimo, não é suficiente. Eu vejo que o resultado foi muito insuficiente porque eu me comparo e eu passo por situações de tristeza, de constrangimento, né? E aí começa um processo de dor, porque eu vou ter que fazer um esforço que eu não quero fazer, eu passo por situações de eu perceber, eu mesmo constato que aquilo que eu achava que era suficiente para eu me dar bem não é. Eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar, eu preciso fazer, eu preciso me desgastar, me cansar mesmo. Desgaste de fazer movimento e cansar, ficar lá cansado mesmo em fazer. Estudar dói, cansa, fazer atividade física cansa, lembrar das coisas cansa, usar o cérebro cansa um pouco e tal. E aí, às vezes, eu também posso passar por um contexto, às vezes, de um pouco de humilhação, sabe? Porque eu estava com a convicção de que eu era inteligente. E aí eu chego, faço uma prova e tiro 0. No que eu tiro 0 nessa prova, o que acontece comigo? As pessoas me criticam, falam, nossa, você tirou 0, não acredito, nossa, que é isso, que vergonha, como que você tira 0 numa prova dessa, estava fácil demais. E aí você vai vivendo um processo ali, bem antigão mesmo, de perceber que aquilo que você vê de habilidade em você não é essa coisa toda. Aí o que você faz? Foge. Quando você tem que enfrentar situações, a pessoa de mindset fixo, que eu tô falando. Quando você tem que enfrentar situações, essa pessoa tende a evitar. Aí o que ela vai fazer? Ela vai sofrer. Porque quando ela sabe que ela tem que fazer alguma coisa, mas que vai passar pelo crivo avaliativo de alguém, e esse alguém pode falar alguma coisa que vai meio que mexer um pouquinho com minha zona de conforto, porque eu vou ter que me esforçar se o resultado não for bom, e eu começo a sofrer por isso. Eu já calculo na minha cabeça, né? Por aprendizagem mesmo. Eu sei que estudar cansa, que às vezes dói a cabeça, que às vezes dói o corpo, e eu fico, eu não entendo, aí eu fico travado porque eu tenho que tirar dúvida com alguém, eu não tenho com quem tirar, mas hoje em dia é mais fácil o acesso à informação, antigamente era mais difícil, e aí todo esse processo vai gerando uma dor, né? Por isso que esse processo de como é que você chamou, Veronquinha? Deixa eu achar aqui. De melhoria, esse processo de melhoria para alguns se torna doloroso. Tá. Agora, as pessoas de mindset de crescimento, eu tô falando segundo a definição do livro, tá? Eu não tô acusando ninguém não, pelo amor de Deus. Mas as pessoas de mindset de crescimento, como é que elas enxergam isso, né?
o processo de melhoria, elas enxergam de uma forma gostosa de ser feita. Por quê? O foco está no aprendizado. O foco não está no desgaste da coisa. O foco está em, nossa, eu vou aprender uma coisa diferente, que legal. No livro eles citam experimentos que foram feitos com crianças, com adultos, etc., para eles perceberem como que era a diferença entre pessoas de mindset fixo e mindset de crescimento com relação a desafios, a esforço, a situações que nem dava certo o resultado. Eles eram submetidos a uns testes, e nesses testes eles tinham um desempenho ruim mesmo, eles faziam bem difícil mesmo o teste, para o resultado gerado ser ruim mesmo, assim, propositalmente falando, e ver como é que eles fariam para poder lidar com isso, com essa dificuldade, com o resultado negativo. E eles perceberam essa nítida diferença. As pessoas de mindset de crescimento, elas se empolgavam. Nossa, deixa eu descobrir aqui o que é que eu tenho que fazer para poder aprender mais. Nossa, que legal, tem um desafio e tal, não sei o quê. Elas criavam um contexto de motivação, né? Porque sabia que ia aprender. A visão deles é que eles sabem que eles têm capacidade para aprender. No livro eles definem, né? Os indivíduos de mindset de crescimento, eles entendem isso, que o cérebro deles tem capacidade de aprender. Não existe aquele talento fixo, aquela inteligência fixa. Isso é um mito. Também é descrito isso no livro. As pessoas não nascem com um QI altíssimo, né? Elas podem ir se desenvolvendo. Cita exemplo de como que a lâmpada foi inventada, né? Como que Darwin descobriu a teoria dele, por exemplo. Não é uma pessoa brilhante que teve uma iluminação, aí nossa, descobriu a luz e tal. Não, era uma equipe, eram muitas tentativas, era muito esforço, muito estudo, muito processo envolvido para alcançar o resultado. Então a lógica do esforço é presente o tempo todo. E eles vão evidenciando isso, de que a psicologia do sucesso, a forma de você alcançar o sucesso é através do mindset de crescimento. Cita exemplo do próprio Michael Jordan. Quem não lembra do tal do Michael Jordan, né? O grande astro do basquete, que foi classificado por essa autora como alguém do mindset de crescimento. E ela traça duas fases da vida dele. A fase que ele tinha essa visão de mindset de crescimento e uma fase que ele ficou com o mindset fixo, que ele parou de jogar uma época e tal. E aí ele pegou e voltou para jogar basquete, acreditando que ele bastaria só a fama, a capacidade, o talento que ele sempre teve no basquete, que ele ia dar conta de chegar num nível bom, né? De jogar e fazer o time ganhar. E nessa mentalidade que ele tinha, nessa mentalidade que ele estava, ele percebeu que não, porque ele fez o time perder. E aí no que o time perdeu, o que aconteceu? Ele entendeu que tinha que melhorar. Aí ele foi no processo de treinar outras habilidades, porque ele já estava mais velho. Aí ele foi ver outras competências que ele tinha que desenvolver para poder fazer o time dele ganhar. Aí ele treinou arremessos de longa distância, que eu não sei o nome daquilo, e passes, né? Treinou mais passes assim, para ele ficar mais ágil nisso. E aí ele favoreceu o time dele ganhar uma série de temporadas lá, que eu não sei como é que fala o nome dos jogos no basquete, né? E aí tem essa diferenciação, muito interessante. E aí nesse ponto a dor acaba acontecendo por isso. Aí o processo de descrição que ela faz de como mudar esse tal desse mindset é muito diferente, é muito interessante. Porque ela fala o seguinte, ela dá umas dicas meio doidas, né? Umas dicas meio esquizofrênicas, vocês vão achar engraçado. Ela fala assim, todos nós temos um misto de mindset fixo, mindset de crescimento, né? Porque tem hora que quando a gente se sente inseguro, quando a gente está diante de um desafio, Verãoquinha, que você colocou aí que sua parada é fixa, né? Mas isso eu acho que é natural de todo ser humano, né? Porque são poucos os professores, são poucos os educadores que, na época da nossa infância, você é mais ou menos da mesma idade que eu, né? Na época de antigamente, a gente era incentivado a acreditar no mindset fixo. Não, fulano é inteligente, ciclano não, ciclano é burro, ciclano não sei o que, sabe assim? Tinha essa diferenciação de rotulação, era assim que acontecia na nossa época. E aí nesse processo, a gente hoje em dia tá vendo que não, né? O mindset de crescimento tá aí para isso, porque todo mundo tem capacidade para aprender muita coisa, né? E nesse processo, a gente tem que entender o quê? Nós temos um misto dos dois, mindset fixo e mindset de crescimento. No mindset de no processo de mudança do mindset, você tem que saber fazer uma coisa. Ela fala, primeiro, dá nome.
pro tal do mindset. Faz de conta, mindset fixo. Faz de conta que ele é uma pessoa, que ele te assusta, que ele te deixa inseguro, que ele te põe à prova, que ele briga com você, que ele fala que você não vai dar conta, que não sei o que, não sei o que. Aí você dá um nome para esse tipo de mindset para você saber lidar com ele como se ele fosse uma pessoa. E você ir dialogando com esse mindset para acalmar ele. Olha que doideira. Eu achei genial isso. E aí você pega e coloca o nome, sei lá, um nome de alguém que você não gosta, sei lá, qualquer coisa assim. Aí fala, chegou aqui o Joaquim, né? Ou então chegou aqui a Joana, né? E aí a Joana tá lá falando, você não vai dar conta, você não nasceu pra isso, você não sei o que, não sei o que. Você fala assim, Joana, você cala essa boca sua, Joana, que eu sei do que eu tô fazendo, eu tô aprendendo, você me deixa aqui, que eu vou dar conta de resolver esse problema, né? Aí você vai dialogando ali e tudo mais pra você fazer o quê? Você mesmo, claro, obviamente que é você consigo próprio fazendo um diálogo interno pra você se direcionar de volta para poder não tirar o foco da possibilidade da superação, da possibilidade do alcance do resultado. Porque quando a gente se assusta com algo que é muito difícil, né? Nossa, e agora? Ontem eu passei por uma situação assim, o pneu do meu carro furou, né? Aí eu tô lá tentando afrouxar um parafuso e tava duro pra caramba. Aí o que eu fiz? Falei, nossa gente, que trem difícil. Aí eu pensei em pedir ajuda, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, não, eu vou dar conta sim. Aí eu peguei e apertei assim, balancei a chave de roda assim, apertei um pouco mais e quase dei um peido lá na hora de tanta força que eu fiz. Mas eu consegui desatarrachar o parafuso, né? E deu certo. Aí eu falei, ó, tá vendo? O trem funciona. Então coloca foco na coisa que o trem vai, entendeu? O Igor falando, Mindset, o livro que mudou minha forma de encarar as coisas. Esse livro é genial, não é, Igor? Também gostei demais. Eu tô empolgadão com o livro aqui. Tô contando dele e falando todo empolgado. E aí, depois que você conversa, né, tá? Aí você vai dialoga lá com você e tal, fala um pouquinho e tal, pra você baixar, entre aspas, baixar a bola desse mindset de fixo, né? Enfim, você vai tratar como se fosse uma pessoa, pra você permitir a pessoa de mindset de crescimento falar mais alto em você e você conseguir pensar estratégias, soluções. Aí você acalmou já, né? Passou um pouquinho da doideira do impacto emocional. Você, vamos lá, deixa eu pensar o que eu tenho que fazer pra resolver esse problema. E aí você vai lá matutar, pensar. Deixa eu colocar aqui o nome do livro. Escrever aqui no bate-papo. Mindset. : A nova psicologia do sucesso. Aí, ó, tá aí o nome do livro. É isso aí. Comprem, gente, eu gostei demais desse livro. Muito bom mesmo. Genial. E tem essa dica que ela dá, né? Que eu quis compartilhar com vocês para poder auxiliar. Porque a gente oscila. Sempre tem essa diferença aí, né? De às vezes a gente tá numa dificuldade ali, não sabe o que fazer e tal. Exatamente, Igor, esse é o nome da mulher. É Dweck, né? Eu sempre confundo o nome dela. É Carol Dweck. Eu ia falar um outro sobrenome. E nesse processo aí, você pode fazer isso com você mesmo, né? Então seria isso. Vamos lá, pessoal. Meia hora de live já. Vamos para as perguntas. Beleza, Tiana. É um livro muito bom. Eu comprei na livraria Saraiva, fazendo propaganda de graça aqui, mas eu comprei lá. Tem muito livro bom lá. Pessoal, faz pergunta. Eu tô sem minha água aqui, já tô com sede. Quando você terminar de ler os livros, tem que sortear pra gente. Uai, tem livro que é pra mim, ué. Esses livros ali, tudo é meu. Mas eu posso comprar pra sortear pra vocês, ué. Então, mês que vem eu vou sortear o do Mindset. Mas o povo não quer ler, o povo não tá participando do sorteio do livro do... A arte do... Cadê? A Lei do Triunfo. Tem uma pessoa que ela tá fazendo um negócio legal. Todo dia ela marca alguém. Eu tô achando que essa pessoa vai ganhar. Todo santo dia, lá no post, lá, já curtiu, chamou um monte de galera pra poder participar. Pois é, o povo quer caneca, né? Falar nisso, tem que entregar a caneca. Até hoje não entreguei. Não, eu vou esperar vocês fazer pergunta, porque senão fica sem ninguém aqui. Eu acho isso deselegante com o público.
Daqui um pouquinho eu encerrar a live e vou lá tomar água, não tem nada não. Pessoal, faz pergunta aí. Enquanto isso, vou repetir os recadinhos do início. Segunda-feira, dia 17/2. Eu tô tão feliz de estar fazendo as lives. Nossa, gente, que legal. Tá sendo tão legal. Tô gostando demais. Segunda-feira tem a live com o tema Como lidar com pessoas sarcásticas e irônicas. Esse é o tema da live de segunda-feira. Vai dar o que falar esse tema, né? Bem polêmico, eu acho. Convida o povo para poder participar. Lembra do povo que você sabe que tem que lidar com gente assim, ou então pessoas que você sabe que são desse jeito mesmo, né? Vamos entender como é que a gente lida com isso, porque tem gente que tem o dom da ironia e do sarcasmo, né? Só que no sentido negativo da palavra, da coisa, né? Então esse vai ser o tema da live de amanhã. E participa do sorteio, galera. Vai lá no feed do meu Insta para ganhar um livro, A Lei do Triunfo. Você quer ter sucesso na vida? Vai lá. Participa do sorteio para ganhar um livro topíssimo, que vai te ensinar uma lei do triunfo. A Veronquinha perguntando, é um livro de fácil entendimento, com a linguagem tranquila? Pior que é, Veronquinha, apesar de ser um livro bem psicológico, assim, interessante, não tem termos técnicos, é uma linguagem bem simples, bem fácil de... Tem muita história, ela conta muita história mesmo. E é bem fácil de ler, e é muito informativo mesmo, é bem legal, gostei muito. O Igor perguntando, você já percebeu que estava com mindset fixo em alguma situação? Vixe, sempre. Eu tenho um misto dos dois. Porque eu já identifiquei em mim qual que é o meu padrão, né? Eu sempre sou assim. Quando eu estou diante de uma certa situação, eu assusto com ela. Por isso que eu descrevi assim para vocês. Depois eu preciso me acalmar e pensar a solução. Então sempre eu assusto. Primeiro ponto é esse. Quando eu preciso aprender alguma coisa que eu não sei, aí às vezes vem assim, mas larga isso pra lá, você não sabe mesmo e tal, é muito difícil aprender, demanda muito tempo, aí minha cabeça começa, né, com o mindset fixo ali, demanda muito tempo aprender isso e tal. Por exemplo, eu gosto muito de cantar, muito mesmo, e desde os 18 eu fico nessa, tô nessa, né, de tentativa aí, já fiz canteiro dito, uma série de coisas aí legais. E eu gosto de cantar, assim, eu não sou o cara top das galáxias no canto, não, mas eu acho que eu canto legal. E aí, eu já passei por situações de pessoas que me criticaram, pessoas que já me ofenderam mesmo, assim, visivelmente, para eu parar de cantar. Eu me comparo com algumas pessoas que eu sempre travo, eu não consigo cantar perto delas, entendeu? Mas eu, pra mim mesmo, canto. Mas mesmo assim, eu me exponho a situações. Já participei de eventos que eu cantei em casamento, já participei já cantei em missa, já cantei com a minha professora de canto, que eu gosto mais dela, Alessandra. Nossa, eu sou fã daquela mulher, muito top ela, gosto mais dela. E é assim, entendeu? A gente vai se expondo, a gente vai se moldando, né, com mindset de crescimento, a gente vai aprendendo bastante e tal, então tem tudo isso, né? É um exemplo, né? Então tem essas questões. A esposa do cara que eu admiro pra caramba também tá aí, ó, a Jéssica Rezende. Seja bem-vinda, Jéssica, obrigado pela presença. O esposo dela, o Ricardo, é um cara que, meu Deus do céu, ele canta demais, Jesus amado. E eu não consigo cantar com ele, não consigo. Nossa, eu travo lindamente. Ele é um dos que o mindset fixo vem e fica forte dentro de mim. Ele canta demais. Nossa, meu Deus, é humilhante cantar perto dele. Ai, muito bom. Ai, Deus. Ele tá aí perto, Jéssica. Cadê? Ele deve estar ouvindo, né? Não sei. Cadê? Quem que falou aqui? Legal essa análise que ele nos permite. É verdade, Igor. Muito boa. Bravo é pagar o preço do crescimento. Veronquinha, mas vale a pena, viu? Vale a pena mesmo. Vale a pena mesmo. Pois é mesmo, né, mãe? Eu toco teclado também, né? Só que, nossa, eu preciso voltar a treinar. Tomei o teclado da minha mãe e eu não tô treinando, tadinha. O teclado dela eu catei pra mim. Cantar faz bem, faz mesmo. Você tá trabalhando, né, Jéssica? Ah, Jéssica, não, que isso. Você que é muito gentil.
Qual área da psicologia que o livro mais se fundamenta? Boa pergunta, Tiana, muito boa pergunta. O livro se fundamenta na terapia cognitiva, tá? Ele é muito, muito, muito centrado na terapia cognitiva de Aaron Beck. Topíssimo, topíssimo, né? Assim, esclarece muita coisa pra gente. Fala sobre crenças, né? Formas que você tem de pensar, né? Tudo muito dentro do pensamento mesmo, né? E fala um pouquinho de como você lida com o seu ambiente também, né? De uma maneira ali um pouco indireta. Fala um pouquinho sobre isso também. Vai, gente, faz pergunta aí. Já estamos com 4... Não, Mero, eu vou cantar não, tem vergonha. Não, hoje é mais educativo. É mais para dar aula mesmo pra vocês. Live em formato de aula. Quando eu tô na academia eu canto loucamente. Nossa, já teve gente que fez assim, ó. Eu cantando lá. A pessoa top. Foi muito engraçado. Nossa, gente. Aí que eu cantei com raiva mesmo, assim, no dia. Aí eu peguei, você quer saber? Agora eu vou cantar também. Vou pirraçar. Cantei até. É mesmo, na live da zoeira. Na live da zoeira eu vou fazer um show pra vocês aí. Pronto, já tem um tema. Na live da zoeira tem um tema já. Vou fazer show pra vocês. Vou cantar. Roberto Carlos. Ai, Deus. É porque eu não tenho domínio, assim. Eu sei fazer uma autoavaliação, né? Eu tenho domínio de algumas coisas, mas não de tudo, né? E aí, às vezes, eu fico com vergonha, né? Enfim, tem que fazer aquecimento e uma série de coisas. Minha voz não tá aquecida, vai desafinar e tal, enfim. É isso aí. Faz pergunta, gente, faz pergunta. O que vocês acham aí? Tem nada não, Veronquinha. Ah, pois é, né? Até um recado que eu queria passar para vocês, pessoal. Em alguns dias do mês de março... Deixa eu ver aqui que dia que vai ser. Nossa, agora que eu pensei nisso, ó. Cadê? Pera aí, deixa eu olhar aqui, porque eu vou estar no mês de março, dias 5, 6 e 7, né? Cadê? 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Quinta-feira não tem, sexta-feira. Dia 6, que vai ser a live da zoeira. Eu não vou fazer. 6 de março, gente. Dia 6 de março eu vou usar com antecedência. A live da zoeira de 6 de março eu não vou fazer, tá? Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que dar aula. E vai ser o dia inteiro. Acho que não dá tempo. Se der. Assim, a live da zoeira é à noite, né? Mas enfim. Se der tempo eu entro. Mas se não der, talvez eu vou ficar muito cansado, eu não sei. Mas eu acho que eu vou fazer a live da zoeira. Talvez eu faça. Enfim, agora que eu lembrei o horário aqui é outro, né? A Mary falando, muda seu mindset agora e canta. Não, ainda não. Eu estou no... Ah, ainda bem que você falou isso, Mary. Me fez lembrar de uma coisa. No livro, ela comenta sobre o processo de mudança de mindset, né? Porque muitas pessoas acham assim, é só mudar a mentalidade e falar assim, vou fazer tudo para aprender e pronto. E não, isso envolve um tempo, tá? No livro ela evidencia de que existem as pessoas que acham que tem um mindset de crescimento, mas no fundo não tem e tal. E ela vai traçando algumas coisas, mas ela fala que isso é um processo que demora tempo, porque a pessoa tem que praticar algumas habilidades, tem que aprender alguma coisa, corrigir aquilo que não tá legal, para depois ela perceber que ela conseguiu chegar no resultado que ela gostaria. Então você desenvolver o mindset de crescimento toma tempo. Não sei precisar quanto tempo demoraria, mas tem esse tempo aí. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigado pela presença. Trabalhou comigo. Saudade do povo de lá, do Crer. Nossa, tem que ir lá visitar esse povo. E aí sexta-feira eu faço um show, tá, Mé? Esteja presente então. Sexta-feira, na live da zoeira, do dia 21 de fevereiro. Eu faço um showzinho pra vocês. Voz e teclado, se eu ainda tiver bom pra tocar. Tocar, parabéns pra você. Ai, Deus, eu vou tocar parabéns pra você no teclado. Aí vocês assistem lá. Sexta-feira, dia 21, live da zoeira vai ser eu cantando. Chamar um cantor pra cantar pra vocês. Quem é o cantor? É mesmo, podia ser... Uai, que dia que é o carnaval? Eu nem sei.
Dia 21, né? Vai ser semana véspera de carnaval, é verdade. Pode ser alguma coisa do carnaval. O livro trabalha com faixa etária de idade, com alguma faixa, enfim, com toda a faixa etária de idade, sim. Cita exemplo de pessoas que são adolescentes, cita exemplo de pessoas que são mais velhas, cita exemplo de esporte, mundo dos negócios, cita exemplos de família, cita exemplo de relacionamento, de casamento, cita exemplos de homens, mulheres e tal, enfim, tudo mesmo. Oi, Ana Márcia, seja bem-vinda. Ingrid, seja bem-vinda. O Igor comentando, o que você achou dos momentos que ela cita a parte do esforço versus talento? Eu falei mais cedo, Igor, eu acho que eu falei, não sei, mas eu achei que é isso mesmo. As pessoas talentosas, eu já ensinei isso pra muita gente, sem saber do livro eu já tinha ensinado isso, eu já tinha percebido isso por observação. Toda pessoa talentosa, ela sempre tem em pano de fundo um grande processo de esforço acumulado, né? Obrigado, Ana Mars, obrigado. Como assim? Por exemplo, todo grande musicista, Beethoven, por exemplo, né? Todo mundo só vê a grande contribuição que a pessoa fez, mas ignora o processo de aprendizado que aquela pessoa teve que ser submetida. Para ele aprender música, ele não aprendeu por revelação divina. Ele teve que ouvir, ele teve que prestar atenção, ele teve que ver pessoas tocando, aprender notas musicais, fazer leitura de partitura, saber o nome das notas, acordes e tal, e etc, etc. Então, todo talento sempre tem um pano de fundo de esforço. Algumas pessoas podem ter mais facilidade para absorver informações do que outras, mas ambos fazem esforço do mesmo jeito, entendeu? Então, tudo vai depender da estimulação, tudo vai depender do ambiente que a pessoa está envolvida, né? Então, uma série de coisas. E eu sempre parto do pressuposto de que toda pessoa talentosa é uma pessoa esforçadíssima. Não existe talento sem esforço, na minha opinião. Não existe talento sem esforço. Talento bom mesmo, tá? A pessoa pode ter um talento ali que a gente pode graduar em níveis de médio, baixo, bom, excelente, topíssimo, né? Enfim. Mas os talentos assim, virtuosos, aquelas coisas que você fica impressionado com a produção ou com a execução, tem um esforço acumulado forte por trás. É assim que eu vejo. E que tem a ver com o livro, né? Tem a ver com o livro. Eu concordo com a visão dela. E aí, pessoal, faz pergunta pra mim. Eu quero que vocês perguntem mais. Vocês estão sem pergunta? Você é uma dessas pessoas, top demais. Oh, Jesus, família demais, né? Oh, meu Deus, uma madrinha dessa, você não precisa de mais nada na vida. Além da minha tia, minha madrinha. Fica enchendo minha bola, né, tia Roseli? Oh, Jesus, obrigado. Que bom. O que mais, gente? Faz pergunta aí. Tem mais nada de pergunta, não? Participa do sorteio do livro, hein? Não esquece. Eu tenho que pensar o restante dos prêmios. O que vocês querem ganhar? Vou abrir uma caixinha de pergunta. Talvez eu consiga premiar vocês. Porque eu tô sem ideia. Livro vocês não querem. A caneca vocês queriam, né? A caneca vocês quiseram. Walter. É o Valtinho, o Leandro? Oh, o Leandro aí, minha gente. Que legal. Seja bem-vindo. Dinheiro aí, ó. Eu vou sortear então, R$100. R$2. Vou sortear R$2. Um iate, vixe Maria, ué. Uai, que chique, ué. O Leandro tá aí. Ai, que legal. Obrigado, tá me prestigiando. Fico feliz. Bom demais. Geladeira, nossa senhora. Vocês também, né? Oh, Jesus, vocês não perdoam, não, aí credo. É quase um chá de panela. Uns quer dinheiro, outro quer geladeira, outro quer um iate. Minha mãe quer um iate. Minha mãe tá chique demais. Ai, Deus. Então tá. Cheguei atrasado, mas tem como resumir o que é mindset? Tem sim, Jéssica, deixa eu fazer uma revisão. O mindset é um tipo de forma de pensar que você tem a respeito da vida.
e que ela pode ser subdividida em dois tipos, mindset de crescimento e mindset fixo. A pessoa de mindset fixo é aquela pessoa que tem habilidades, tem talentos e competências, só que é uma pessoa que acredita que só por isso que ela tem, basta para que as pessoas coloquem ela em posições de destaque, para que ela alcance patamares específicos na vida sem ter que fazer muito esforço, apenas pelo reconhecimento do outro da habilidade que ela tem. É a pessoa de mindset fixo. E geralmente quando ela é posta à prova, para colocar essas habilidades em execução, ela tende a fugir, porque no risco de dar errado, ela pode se frustrar muito, sofrer por isso, e ela fica congelada, né? Ela fica travada nesse processo e tende a culpar o mundo por algo não ter dado certo, mas não por ela não ter aperfeiçoado a habilidade que ela tem. A pessoa de mindset de crescimento é um tipo de pessoa que ela sempre observa que para alcançar um resultado ela precisa de um processo gradual de esforço, planejamento, dedicação, correção de erros, aperfeiçoamento de habilidades até chegar no resultado específico. E ela passa por esse processo gradual até chegar nesse resultado, desculpa. A visão, a mentalidade da pessoa de mindset de crescimento é de aprendizado contínuo. Ela sempre está aprendendo alguma coisa. E ela sempre encara desafios, situações novas, desconhecidas, como oportunidades para o crescimento. Essas oportunidades para o crescimento das pessoas de mindset fixo são vistas como desafios aterrorizantes. A pessoa não gosta, ela foge, ela cria rigidez, ela coloca outra pessoa para poder ir no lugar, enfim, ela não se envolve, ela foge mesmo. Já a pessoa de mindset de crescimento se envolve, ela quer crescer, ela quer aprender com as dificuldades, com os erros e com os acertos também. É mais ou menos isso, um resumão geral. Oi Meire, que bom que foi te encontrar aquele dia no shopping. Nossa, eu fiquei tão feliz, eu fiquei rindo sozinho depois. Eu lembrei da época da faculdade, eu fiquei lá viajando, na época que a gente fez as camisetas com você, da psicologia, assim. Nossa, não, que fase boa, coisa boa, viu? Gostei demais de te ver, muito mesmo. Márcio Ribeiro, seja bem-vindo. Sônia Milhome, seja bem-vinda. Quem mais chegou aqui depois? Consultora Mary, seja bem-vinda. Patrícia Falcão, seja bem-vinda. Bom demais, gente, bom demais. A live hoje foi boa. Nossa, eu sempre gosto de fazer live. Acho bom até quando vocês participam, fazem pergunta, me estimula. Acho bom até. Eu aprendo junto com vocês. De nada, Jéssica, de nada. E vamos tocar quente aí nesse Instagram, hein? Pois é, eu não sei se é a minha conexão que às vezes fica travando, se não é. Pro restante travou, tira minha dúvida aí, pessoal. Durante a live, como é que foi a transmissão? Foi tudo bem? Vocês conseguiram acompanhar tudo? Ou não? Eu não sei se a minha conexão aqui que ela não tá muito legal. Então, fiquei muito interessado nesse livro. Treina marchinha de carnaval. Tá bom, mãe, pode deixar. Paulo Victor quer saber o que é mindset. Nossa, José, eu não acabei de explicar. Acabei de fazer uma explicação. Faz assim, eu vou deixar salva a live e depois ele assiste, tá? Para ele poder fazer a revisão, porque eu expliquei tudo, eu tenho que encerrar a live daqui 10 minutos. O Walter Leandro falando, descobri que sou mindset dinâmico avançado. A gente conversa depois, viu, seu Walter? Lasqueira. Conexão estão boa. Ah, que bom. Porque às vezes trava, eu não sei se é a minha, se não é, enfim, a minha conexão ela é legal, ela é boa. Minha tia me ajudou aqui a trocar a internet, mas enfim. Pessoal, que bom então, viu? Fiquei feliz que vocês todos estiveram aqui comigo hoje. Agradeço a presença de vocês. Vamos estar presente na live amanhã. Amanhã vai ser como lidar com pessoas irônicas e sarcásticas. Então, vamos participar. Chama aí o pessoal para assistir. Porque tem gente que lida com ironia e sarcasmo de uma maneira não muito positiva. Tem gente que faz isso para atingir pessoas mesmo. A gente tem que saber lidar, né? Então vamos participar da live amanhã, tá bom? E no feed do Instagram, mais uma vez,
o livro A Lei do Triunfo, do Napoleon Hill, que é um dos autores mais vendidos na história. É um cara muito top, que ensina algumas coisas para você progredir na vida ao caminho do sucesso, galera. Então é isso. Obrigado pela presença, amanhã a gente se fala. Gostei demais da live, tá? Fiquem com Deus, pessoal. Também te amo, mãe. Até, fica com Deus.